Olá, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia na nossa maratona 40 Arcanos Menores Numerados. Eu sou Vainer Lira, professor de tarô, e essa é a sua aula diária de Arcanos Menores Numerados para ajudar você a alcançar a excelência na leitura das cartas de tarô, em especial os Arcanos Menores. Eu sou Vainer Lira, professor de tarô, e o tema da nossa live de hoje, inspirado no número 3, trabalhados anteriormente nas duas últimas lives, é os 3 assuntos imperdoáveis numa consulta de tarô. Pessoal, muito bem, vamos lá. Eu quero agradecer primeiro o carinho, a presença, o post que vocês compartilharam. Ontem, no final do dia, né, quando eu terminei minha última aula, meus meninos do curso que começou ontem, um beijo gigante em cada um de vocês. Tivemos uma noite muito produtiva, tivemos antes disso uma live também muito produtiva de mentoria, em que eu conversei com alguns dos participantes, com perguntas muito legais. Então foi muito bacana. Até quero reforçar o meu pedido de desculpas, porque o meu celular desligou no finalzinho e eu não consegui me despedir de vocês, né? E tampouco consegui subir a live para que outras pessoas pudessem participar antes, aliás, depois que a live foi ao ar, né? Depois coloquei lá uma notinha de desculpas lá no Telegram, então eu sei que muitos de vocês também viram, tá? Mas eu tô reforçando aqui. Agradeço também, né, o muito do carinho. Eu tô colocando em dia também o meu direct, tô fazendo hoje um batidão para fazer, para responder cada um de vocês. Eu faço questão disso, tá? E principalmente, né, agradecer a presença, né, de cada um nas 3 lives, né? Tem gente que tá conseguindo participar das 3, eu tô conseguindo, mas e aí tem gente que participa na parte da manhã, tem gente que participa na parte da tarde, e a você também que participa em qualquer dos horários. Eu tô muito feliz com a tua presença, tá? E outra coisa também, notei que vocês estão anotando, fazendo muitas anotações. Notei pelo post que vocês fizeram, alguns de vocês, né, me marcaram e eu pude ver a quantidade de notas que vocês tomaram de cada uma das nossas lives. Então, assim, eu fico muito feliz. Eu fico com o coração no céu de saber que essas informações elas têm valor para vocês, que esse conhecimento, né, a partir da experiência que você terá com a tua prática, vai te ajudar a interpretar as cartas, tá? Então isso também anima meu coração, isso me deixa muito feliz e eu faço questão, né, de agradecer por tanto carinho, beleza? Programação de hoje. Hoje tá muito legal o dia, lembrando que a semana inteira nós faremos 3 lives diariamente. Esta é a primeira, agora às 9 horas, 40 Arcanos Menores Numerados, tema especial, os 3 assuntos imperdoáveis numa consulta de tarô. Às 14 horas hoje eu entro com uma live falando de empreendedorismo no tarô, com o tarô. Ontem o pessoal na mentoria tinha muita dúvida sobre como, né, empreender, sobre como olhar a sua prática de tarô como profissão. Então essa live especial que vai agora ao ar toda terça-feira às 14 horas tem esse propósito, ajudar você a ter insights e sacadas empresariais, empreendedoras para a tua prática de tarô. Vamos nos profissionalizar, esse é o ponto. E às 17 horas, Vainer Lira Responde, eu tô com você aqui direto, tá bom? Então as 3 hoje serão transmitidas simultaneamente para todas as plataformas, né? Então o Face, o Insta e o YouTube. Então a gente vai hoje fazer essa maratona juntos e eu tenho certeza que ao final do dia teremos cumprido, né, com muita alegria o nosso trabalho, tá bom? Por isso, hoje vou fazer mais um pedido. Gente, entrem no meu canal do Telegram. Se você não tá no meu canal do Telegram ainda, o link tá na bio do Instagram, entra lá. Se inscreve no meu canal no YouTube, isso ajuda muito. A gente está fazendo uma campanha para chegar nas 1000 pessoas no nosso canal do YouTube, porque assim que a gente assim que a gente alcançar 1000 pessoas no YouTube, a gente consegue fazer uma série de outras coisas no canal que até agora ainda estão bloqueadas por conta do canal ser jovem, né?
Então a gente ainda não tem 1000 pessoas, então vem, junta cada um que fizer o seu, se inscrever lá, ajuda muito o nosso canal a se expandir. Então essa também é uma forma, né, de você contribuir para o nosso trabalho, né? Se você está gostando da nossa maratona, eu digo isso, compartilhe, chame os seus amigos, fale para as pessoas que conhecem, que você conhece, que gostam de tarô, para vir participar da nossa maratona, se inscrever no canal, ativar as notificações, o teu like no vídeo, o teu comentário no vídeo, tudo isso expande o nosso universo, isso promove a energia para o nosso trabalho, para a nossa ideia de semear no mundo o tarô, tá? É para isso que eu faço as lives, é para isso que eu e o Amadeu estamos aqui, é para isso que a gente acredita no nosso projeto. Eu tenho a minha escola de tarô, a Aurora do Tarô, que é o nome da minha escola de tarô, e quando eu pensei, idealizei a escola, a ideia era essa, e é por isso que ela tem esse nome. Tem até um vídeo lá no meu YouTube que diz por que eu dei o nome de Aurora para a escola, né? E é exatamente sobre isso. Eu acredito no nascer de um novo tempo arcânico, no nascer de uma nova era para a nossa profissão, o nascer de um novo dia para a vida do tarólogo, né? Nessa nova era que chega, nesse novo movimento que é a vida. Eu vejo muitas práticas holísticas, muitas terapias holísticas que têm 10 anos, 5 anos e que alcançam uma relevância, um profissionalismo que o tarô, que está há séculos, de fato, há séculos como prática oracular na Terra, a gente não nasceu ontem e ainda não alcançamos. Por isso que se você está nessa live, se você está escrevendo no teu papel, na tua caneta, fazendo exercícios, praticando, olhando o teu tarô, a gente está construindo juntos uma nova era, um novo tempo, portanto, uma aurora, né, de um novo tempo para os tarólogos e para o estudo do tarô e para a profissão tarólogo no nosso mundo. Por quê? Porque nós estamos construindo uma formação, nós estamos construindo um novo código de conduta, um novo olhar para isso, né? Ontem me surpreendeu, não só ontem, outras vezes também eu recebi essa pergunta, que foi assim: você tem vergonha de dizer que você é tarólogo? Você já teve dificuldade de dizer para as pessoas, para os teus clientes antigos que você é tarólogo? Isso revela ipsiliteris, né? De maneira crassa, o que eu já sabia, que nós tarólogos ainda estamos no armário. E de viver no armário eu entendo, tá? Então assim, quando a gente para e pensa que a nossa profissão ainda nos causa um certo desconforto social, isso revela exatamente o ponto a ser trabalhado no nosso mundo de tarólogos, ou seja, a nossa bandeira, o nosso amar a profissão, o nosso ter a felicidade de dizer e bater no peito: eu sou tarólogo. Então, reforço isso aos meus alunos, digo da importância, falo do grandioso papel destinado a este ofício e principalmente da importância de uma prática do tarô ética, consciente e verdadeira, portanto transparente. É por isso que, inspirado nos 3, né, no número 3, inspirado nos 3 e nos 4 arcanos numerados menores do tarô, 3 de espadas, de copas, de paus e de ouros, eu hoje trouxe exatamente este ponto: os 3 assuntos imperdoáveis numa consulta de tarô. Este tema não é inédito. Quem me conhece há mais tempo sabe que ano passado, mais ou menos no meio do ano, eu fiz esta live lá no @Aurora do Tarot. O que é Aurora, Aurora do Tarot? É o Instagram da minha escola física aqui em São Paulo. Eu fiz essa live lá na época e gerou muita dúvida, né? As pessoas, pra quem não sabe, eu faço live desde 2018. 18, estamos em 2020? Isso. O Amadeu tá editando ainda, ele tá cheio de live para editar, mas a gente resgatou algumas dessas lives, né?
E elas têm exatamente isso. A gente vai começar a publicar. Primeiro, para você saber como é que eu me preservo no tempo. E segundo, para você saber também, né, de alguns assuntos trabalhados anteriormente. Vocês vão ver que eu era mais tímido, mas tudo bem. Tá tudo valendo, porque o conteúdo ele permanece, né, válido e muito pertinente. E esse foi um dos temas trabalhados na época, né, os 3 assuntos imperdoáveis. Eu fiz algumas adaptações para a gente conseguir encaixar isso no nosso espaço. Porque na época eu desenvolvi isso ao longo de outras lives também, mas era exatamente esse o cerne, né, da questão. Os 3 assuntos que a gente não deve falar numa consulta de tarô, beleza? O seu Weber tá mandando um beijo aqui, Dona Diva também. Olá, beijo pai, beijo mãe, amo vocês, obrigado. O pessoal tá super ansioso pra essa live aqui, eles estão falando que esse conteúdo vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Falando em 3, gente, né, eu sou o 3 deles 2, né, tenho meu princípio Yang, meu pai, meu princípio Yin, que é minha mãe, e eu sou o 3. Eu sou o primogênito, né, da família, então a gente tá falando de 3, né, e eu quero dizer o seguinte, que eu tenho um pai que tem um coração muito grande, meu pai é muito generoso. E eu tenho minha mãe que é assistente social, né? E minha mãe sempre me ensinou a olhar o outro. Meu princípio Yang, que é meu pai, meu princípio Yin, que é minha mãe. E a gente aprende muito com o pai e a mãe da gente. E eu tive essa referência de berço, né, de família, de olhar o outro com responsabilidade, de olhar o outro com amor, com generosidade. Minha mãe, assistente social, sempre pensou nos outros, e meu pai também. Meu pai é daqueles que se sensibiliza com a dor do outro, né? Então hoje, quando eu tô fazendo um atendimento, o coraçãozinho da pessoa que tá lá ouvindo o que eu tô dizendo, eu fico com todos os meus alarmes atentos para saber se eu não tô sendo invasivo, se eu não tô machucando com a verdade ninguém, né? Então eu tenho muito isso. Isso fala de uma prática ética do nosso tarô. Esse é o primeiro cuidado que você tem que ter. Agora, existe um assunto, então, beijo pai, beijo mãe, viu? Obrigado pela presença e pelo apoio incondicional. Gente, quando a gente olha o 3 de paus, que a gente falou ontem, eu vou até dar um up em função do número 3 hoje, mas o 3 de paus é aquele rapaz que está de costas pra gente na carta, ele está olhando o horizonte. Atrás dele tem 2 bastões, né? Um é o bastão paterno, outro é o bastão materno. Isso é também uma força. Lembra que eu digo que são os princípios que dão a vida? Então, quando aquele rapaz vai à frente, ele olha para o destino, ele olha para o futuro, nós temos aqui o apoio familiar também, o apoio da ancestralidade. Essa é uma visão também do 3 de paus, carta que trabalhamos ontem. E eu, quando eu vim para São Paulo, quando eu tinha 19 anos, né? Eu consegui ganhar a cidade grande, eu consegui ver o meu futuro, o distante, porque eu tinha uma boa base atrás de mim, eu tinha uma boa força. Isso é pai e mãe. Então, 3 de paus. Tá bom? Muito obrigado, pai. Muito obrigado, mãe. Tô aqui, cheguei. Muito bem. O que acontece? Quando a gente acolhe o nosso consulente, você passa a ser responsável por ele. Naquela 1 hora que você atende a pessoa, você está em posição de poder em relação ao seu consulente. E o seu consulente pode ser o Papa, pode ser o presidente dos Estados Unidos, pode ser o Maguila, pode ser a Gisele Bündchen, pode ser a pessoa que você considera mais poderosa do mundo. Ela estará em situação de fragilidade diante de você. O consulente está sempre fragilizado diante de você. Ouça isso com atenção. Portanto, ele vai falar dos seus dramas, ele vai falar das suas dores, ele vai falar dos seus problemas, ele vai se abrir com você como ele não se abre com a sombra dele. E é, portanto, aí que mora a tua responsabilidade como tarólogo. A fragilidade do outro é preciosidade. Naquele momento, a fragilidade do teu consulente vale mais que a tua própria vida. Então, você tem que ter essa consciência. Por isso que eu vou falar lá do sigilo, por isso que eu vou falar lá de você não julgar o outro, por isso que eu vou falar de você olhar o teu consulente como alguém que está precisando de ajuda.
Aí vem o teu consulente, você sabe que você tem 1 hora de responsabilidade diante dele, você está no controle, vou repetir, você está no controle na próxima hora. E aí a pessoa começa a falar das suas dores. Aí ela vai vomitando, aí ela vai te jogando. Vamos entender uma coisa, médicos vivem da doença. Professores vivem da dúvida. Tarólogos vivem do sofrimento. Aceite isso que dói menos. O que significa dizer? Que na sua consulta você lidará com o sofrimento. O psicólogo vai lidar com a paranoia. O médico com a doença, o professor com a dúvida. O engenheiro com a obra, portanto o caos. Quem já fez obra sabe. Então, o tarólogo, ele trabalha, a matéria-prima do tarólogo é a aflição. A matéria-prima do tarólogo é o desespero. A matéria-prima do tarólogo é a angústia. A matéria-prima do tarólogo é a dúvida. Então, a gente não tem que ter medo de sujar as mãos, porque é esse o nosso trabalho. Os deuses deram pra gente a visão do futuro para nos ajudar a ver o futuro do outro e o nosso. E ajudá-lo a sair do musgo que ele tá para levá-lo a um outro destino. Então não tenhamos medo da energia do outro, não tenhamos medo do problema do outro, não tenhamos medo da energia que o outro pode nos contaminar. A gente já está trabalhando. O médico não está hoje em dia no hospital trabalhando do lado do Covid? É a mesma coisa. Nós estamos trabalhando do lado da aflição. Ponto. Mas isso não significa que você vá ficar tão aflito quanto o seu consulente. Isso não significa que você vai comprar a angústia do seu consulente. Você precisa estar na angústia sem estar angustiado. Você precisa estar na dúvida sem estar em dúvida. Você precisa estar no desespero sem estar desesperado. Entenderam isso? Portanto, quando vem o teu consulente, ele diz: Wagner, eu acho que o meu marido está me traindo. Wagner, eu acho que alguém me roubou. Wagner, eu quero saber se a minha ex-mulher está vivendo bem agora com o novo marido dela. Opa! Alarme ligado, alarme ligado, alarme ligado. Lembra que você é responsável? Lembra que a pessoa está fragilizada? Lembra que ela vai se abrir com você sobre o que ela nunca diz pra ninguém? Você vai cair, aí eu vou ajudar o meu consulente, aí eu vou falar de tudo isso que ela quer ouvir. Não. Você não vai falar sobre isso. Você vai puxar a pessoa do musgo do desespero, você vai tirar a pessoa da aflição dela e sacudir a pessoa para ela voltar à lucidez. O que você vai fazer? Você não vai fazer o que ela quer que você faça. Você vai fazer o que ela precisa que você faça. Portanto, nós não falamos numa consulta de 3 assuntos. Primeiro, vou trabalhar cada um com vocês. Primeiro, não falamos sobre a vida alheia. 2, não falamos sobre traições nem roubos. 3, não falamos sobre mortes. Anotaram? Deixa, que nem professor antigamente, deixa 3 linhas aí para cada tópico. Muito bem. Antes da gente falar disso, é importante a gente olhar o que é uma conduta ética. Ler tarô precisa de ética? Precisa. Eu vou entrar numa outra live com vocês, o que é a ética de não ter ética. Isso é um assunto que é típico de tarólogos, tá? Mas não será hoje. Agora, o que é esta ética que eu estou lhe propondo? É de você entender uma boa conduta na tua prática, que vai estabelecer uma boa relação com o teu consulente. E uma boa prática profissional no tarô é você ter a ética de não se vender para o que quer que o seu consulente queira, ainda que em desespero, ainda que fragilizado. A ética é não se vender ao senso comum.
Qual é o senso comum para tarólogos? Ai, meu marido tá me traindo. Menina, vai ali na Madame Cicrana. Porque a Madame Cicrana, ela diz tudo. Ela vai saber se teu marido tá com outra, se teu marido tá saindo realmente com a tua vizinha. E ela vai dizer, com 3 cartas, ela diz tudo. Tu dá na cara do teu marido. Isso é senso comum sobre tarô. Achar que é responsabilidade do tarólogo, né, trabalhar isso. Não é. Isso é senso comum. Ai, outra coisa que indica isso, senso comum. Ai, se for notícia ruim, não me diz, tá? Ou outras. Ai, eu não gosto de jogar cartas, eu não tenho medo, sabe? Eu tenho medo que saia coisa ruim. Senso comum. Todo tarólogo fala coisa ruim do futuro. Eu pergunto, né? Como se o futuro de todo mundo só tivesse flores. Então as pessoas que têm medo, na verdade, de jogar cartas porque tem medo de sair coisa ruim, elas têm medo da vida, tá? Porque a vida é uma roleta russa. Mas tudo bem. Voltando. Quando a gente entende que esses tabus, esse senso comum, essas crenças que falam que o tarólogo faz, é pensar menos do tarô, é pensar pequeno, né? A gente começa a falar em ética. E qual é a ética que eu proponho a vocês? Não fale da vida alheia, não fale de traições e roubos e não fale de mortes. Pô, Vainer, mas eu trabalho há tanto tempo e é o que mais sai. A mulherada só me liga pra saber se ele volta, se ele tá com outra, se ele vai voltar da ex dele lá pra ficar comigo. É recorrente esse assunto. Eduque seu consulente. Eduque a sua clientela. Se esta é a sua clientela, você está com uma péssima clientela. De pessoas viciadas, de pessoas fofoqueiras, de pessoas intrigueiras, de pessoas que não sabem lidar com a própria vida e, portanto, terão relacionamentos péssimos. Porque não sabem que pensar nelas mesmas. Porque se elas pensassem, elas não estariam vivendo esses dramas. Ponto. Eu amo a minha clientela de tarô. A minha vida é agradecer pelos clientes que eu tenho. São pessoas que pensam completamente diferente. E quando eu pego gente assim, nessa vibe, em 3 frases acabou a discussão sobre se o ex está com alguém. Ah, mas eu vou perder clientela. Perca. Jogue tarô para perder cliente. Porque aí você desenvolve o que eu proponho. Uma conduta ética. Uma conduta que não se vende. Não se venda a qualquer assunto. O teu tempo, a tua consulta, o valor que você cobra, o tempo que você investe da sua vida para falar de tarô com qualidade, não vale esse dinheiro. Não vale. Ai, mas aí eu vou perder a cliente. Você vai ter uma cliente muito melhor lá na frente. Vai por mim. Então, quando você estabelece esses termos na relação consulente e tarólogo, você passa uma impressão chamada boa marca pessoal. A boa marca pessoal é a tua assinatura como profissional do tarô. E quando você não fala desses assuntos, você vai dizer para as pessoas que a tua música é outra. Você vai dizer para as pessoas o seguinte: opa, eu não tenho preço. Não é porque eu vou ganhar 100, 200, 300 reais que eu vou falar tudo o que você quer que eu fale. Você passa a ser uma pessoa, o que? Digna. Que o dinheiro não te compra. Marca pessoal. A minha marca pessoal como tarólogo, ela envolve vários fatores. Ela envolve o meu jeito de falar, ela envolve o meu jeito de me comportar numa consulta, ela envolve o meu jeito de me vestir numa consulta, ela envolve o meu jeito de vender uma consulta e ela envolve o meu jeito do que eu falo numa consulta. E esses são os 3 pontos que eu não falo. Portanto, minha clientela é educada. Minha clientela tá vibrando numa outra vibe. Então, eu estabeleço que uma boa relação com o meu consulente, uma boa marca pessoal como tarólogo e o resultado disso é uma fidelização da minha clientela. Meus consulentes vêm às vezes e dizem assim, depois da consulta eles me dão um feedback. Olha,
Eu queria dizer que eu já fui muita gente. Quando ela diz muita gente, é muito tarólogo. Mas nenhum trabalhou essas coisas como você. Olha, eu realmente eu esperava uma coisa, mas quando eu vi a tua consulta, eu vi que tinha outra sensação. E aí eu tô muito impactado pelo jeito que você conduziu. E assim, minha mãe que tá aqui, ela vê, às vezes ela me indica as amigas, né? As amigas dizem coisas assim pra minha mãe, né? Nossa, teu filho é muito bom, nossa, como fez bem pra mim ler o tarô com o teu filho. E sabe por quê? Porque eu pego a pessoa da lama e levo ela para a dignidade. Quando eu pego uma pessoa com o meu tarô e leio pra ela que realmente, menina, o Geraldo tá saindo com a tua melhor amiga, menino, e olha, eu vejo que ela ainda beija melhor que tu aqui nessas cartas. Tá vendo essa carta aqui, menina? Ela, olha, até os peitos dela, assim, é a coisa que ele mais gosta. Quando a gente faz isso, a pessoa termina a consulta em estado de desespero, angustiada. A pessoa termina a consulta humilhada. A pessoa termina a consulta desvalorizada. E você não tem como prever se ela não vai fazer uma loucura depois dessa sua consulta. Me diga, era melhor ela ter guardado esse dinheiro e comprado, sei lá, uma pizza para comer. Não teria prejudicado tanto quanto a tua consulta. Então, eu não permito que uma pessoa saia do meu atendimento sem estar melhor do que quando entrou. Todas as pessoas, elas podem sair mexidas, elas podem sair reflexivas, incomodadas nos pontos, e isso é bom. Agora, humilhadas, jamais. Então, isto é uma prática ética. Você tem responsabilidade, você entende a fragilidade, não se vende, não se corrompe a essa fragilidade quando ela é negativa. Você estabelece uma boa relação com o teu consulente e, principalmente, você mostra o que você veio e, portanto, a tua marca pessoal se eleva, se melhora e você fideliza pessoas boas no teu hall de clientes. É isso que acontece quando você não se vende. Vamos lá, Amadeu tem pergunta, né? Temos uma pergunta aqui no Instagram da Justina Tarô. Olá, Justina. Não, eu começo na consulta. Eu falo, porque é o seguinte, a gente não precisa ter, né? É igual o seguinte, né? Eu não preciso anunciar e dizer, olha, sou um tarólogo ético. Se você veio falar desses assuntos, não me procure. Procure aqui outra pessoa, né? Não, eu não faço isso, porque eu entendo que se a pessoa chega para conversar comigo e ela me escolheu por isso, não faz sentido. Eu só jogo para pessoas que querem falar comigo papo reto. Aí, por exemplo, já aconteceu várias vezes, tá? A pessoa entra na consulta e ela fala assim... às vezes eu abro as primeiras cartas e aí eu vejo a parada, né? Gente, o tarô responde essas coisas, tá? Tarô responde morte, tarô responde traições, tarô responde vida alheia. O instrumento não é um problema. O problema nunca foi o que o tarô responde ou não. A questão é o que um tarólogo pergunta ou não ao seu tarô. É diferente. Como eu faço? A pessoa chega e aí eu digo assim, olá, meus alunos estão careca de saber esse texto. Olá, eu sou Vainer Lira, estou dizendo aqui que é muito bom para mim, fico muito lisonjeado, feliz de estar lendo o teu jogo de tarô pela primeira vez, né? A gente vai ter 1 hora de atendimento aqui e eu vou te ajudar a chegar no melhor futuro para você, te dar mais opções, abrir tua percepção, tua cabeça para o que quer que seja que você queira trabalhar nessa consulta. Não existe pergunta errada, mas você pode me perguntar tudo o que você quiser. Eu só não falo de 2 assuntos. Nem morte, nem traições. Todos morrem, todos traem. Aí o pessoal dá uma risadinha, disfarça, pergunta assim, ai, mas você não fala traição? Aí sobe o meu alarme. Esta pessoa já estava interessada nisso. Aí eu digo isso, aí eu explico o que é o que eu vou fazer agora nessa live. Fica na live aí que eu vou te explicar. Aí a pessoa, olha, eu não falo sobre mortes nem traições porque isso
um problema que você vai ter que resolver de outras maneiras. Não tentando saber se eu vou te dizer se alguém vai morrer ou não, ou quando alguém vai morrer, ou quando alguém vai trair você, ou se tá traindo ou não. Isso não é o que a gente vai falar. Nós vamos focar em você. É assim que eu falo. Aí tem vezes que eu jogo, né? Aí a pessoa diz assim... Aí eu falo assim pra pessoa, né? Olha... eu não vou ser a pessoa que vai te dizer se ele está com outra ou não. Eu não vou ser a pessoa que vai te dizer se ele está feliz agora ou não com fulana. O que eu posso te fazer nessa próxima hora é mostrar a você como você pode ser feliz na sua própria vida, independente de Cicrano ou de Beltrano. Aí a pessoa fala assim, me ajuda? Eu falei, claro, será um prazer. Então eu estou educando a pessoa sem me vender a ela, beleza? Então a gente não precisa. É a mesma coisa dizer o seguinte, olha, tarólogo com ética ou sem ética no classificados, né? Você quer o com ética, você quer o craqueado, o pirata, ou você quer o sem? Não, não precisamos disso. A gente só precisa saber disso e conduzir a pessoa, tá bom? Parece que tem pergunta boa. Agora eu vou entrar nessa segunda parte da live na explicação dos 3 pontos e como a gente trabalha isso, tá bom? Vai lá, Amadeu. Antes eu vou ler essa pergunta aqui da sincronicidade astral. Uhum. Ela perguntou, podemos chamar o tarô de terapêutico? Vamos lá. Eu entendi por que você trouxe essa pergunta. Ela não é o tema da live, mas eu vou dar uma pincelada para você, tá? Você trouxe essa pergunta porque você está dizendo o seguinte, que se eu não vou ler sobre traição e nem morte, eu não vou adivinhar coisas com tarô. E, portanto, eu vou dar um foco terapêutico à consulta. Não. Poderia parecer isso, mas não é isso. Para mim, o tarô é divinatório. Para mim, tarô é mancia. E é assim que eu jogo. Porque quando eu digo numa consulta, em 2 meses acontecerá tal coisa dentro do seu trabalho, você receberá isso, isso, aquilo. Ou em 1 mês, atenção com a tua saúde nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, outro, porque você está em riscos de ter problemas de saúde nessa área. Eu estou adivinhando, divinatório. Quando eu olho para a pessoa e digo, você tem certeza que isso é o que te move nesse relacionamento? Aí eu estou fazendo uma abordagem com foco na pessoa. E o pessoal confunde isso com terapêutico. Se eu sou um psicólogo, se eu sou um terapeuta, se eu sou um psiquiatra e jogo tarô, eu faço sim uma consulta terapêutica. Mas se eu sou somente tarólogo, eu jogo tarô em várias direções de maneira divinatória, como mancia. Fazer tarô como terapia é um enfoque de trabalhos psíquicos na pessoa que somente um terapeuta consegue. Entendeu? Então, por exemplo, é presunção minha, que não sou psicólogo, que nunca nem entrei numa faculdade de psicologia, de dizer que eu vou fazer uma terapia com a pessoa com o tarô. Mas eu entendo esse termo. Esse termo, ele diz assim, olha, eu vou te ajudar com os teus problemas, com o teu coração, com as tuas dúvidas. Isso é o que o tarô já faz naturalmente. Então, dizer que tarô é terapêutico é redundância no termo. Mas eu entendo o que ele significa e entendo também o que a pessoa está fazendo com ele. Agora, a verdade é que tarô é um oráculo, portanto, ele é divinatório. Numa consulta, eu digo assim... Dentro deste espaço de 1 hora, nós vamos viajar dentro de você e fora de você. Nós vamos viajar para o seu futuro, divinatório. Nós vamos viajar para o seu passado, terapêutico. Nós vamos viajar também dentro do outro. Não tem como eu fazer uma pergunta para o tarô. Meu namorado está feliz no meu relacionamento? Eu vou para o outro. É divinatório. Eu estou adivinhando. Eu não posso dizer que eu estou fazendo tarô terapêutico quando eu estou jogando para saber a opinião do meu namorado sobre mim. Porque isso não é terapia, isso é adivinhação. Terapia é você me falar alguma coisa e eu trabalhar em cima do que você está me falando. Eu entendo teus processos, eu entendo teus padrões, eu entendo as tuas fobias, os teus medos, entendeu? Isso é terapêutico. Entendeu essa diferença? Portanto, quando eu faço uma consulta em que eu não vou adivinhar morte, que eu não vou adivinhar
traições, eu não estou fazendo automaticamente um tarô terapêutico. Eu estou fazendo uma consulta o quê? Ética. Mas ela pode ter focos terapêuticos, com muitas aspas. Ela pode ter foco de orientar a pessoa, como um coach. Às vezes eu faço meio coach também, né? Você orienta a pessoa a fazer tal coisa. Isso não é terapia, isso é orientação. Também tem diferença. Ou eu vou fazer divinatório. A exceção é que eu não vou falar de 3 pontos. Isso pra mim não tem negociação numa consulta. Entendeu? Acho que ficou claro para ela. Depois pede ver o feedback dela aí. Até comentou aqui, ó. Uau, perfeito. Tenho visto muito tarô terapêutico e ficava sem entender. Se você é uma terapeuta e uma taróloga, manda ver. Eu não sou, então eu não faço terapia numa consulta. Eu faço tarô. Entendeu? Muito bem. Quando a gente vai, então, trabalhar esse tema? Atenção! Primeiro assunto imperdoável, vida alheia. O que é a vida alheia? É você fazer fofoca. Como assim, Weiner? Teu cliente chega e fala: você sabe, eu tô com um problema com o meu chefe. Meu chefe, ele tá agora muito bravo no meu trabalho, ele tá muito irritadiço. Qualquer coisa que a gente fala, ele explode no meio da reunião. Opa, vamos saber então por que isso? Aí eu jogo para o chefe e para a pessoa. Olha, realmente, teu chefe aqui tá com o imperador negativo e dá pra ver que o cara tá cortando cabeças. Tá autoritarista, tá autoritário, né? Ele tá terrível. Aí eu vejo lá no jogo, vem pra minha intuição. Desculpa, gente, barulho. Aí me vem lá no jogo, me vem na minha intuição que aquilo está falando que aquele problema do chefe, ele está relacionado a um problema afetivo dele. E que ele está trabalhando e está trazendo isso para o trabalho. Não tem nada a ver com a minha consulente. Aí eu digo assim para minha consulente, falei, olha, eu sei que tá péssima a situação, mas isso não tem a ver com a equipe, tá? O que tá rolando é um problema da vida pessoal desse chefe e, portanto, eu sugiro que você puxe isso pro cara. Propõe uma conversa, por isso que eu tô falando que é uma orientação. Propõe uma conversa particular, né? Se for isso que veio de conselho. Pro chefe, fala, pô, chefe, tá acontecendo alguma coisa? Tem alguma coisa que a gente pode te ajudar? Porque a gente nota que você tá assim, com um pavio curtíssimo, além do normal. Podemos te ajudar de alguma maneira? Aí você descobre que é isso, numa vida pessoal. Vamos agora pro cenário que a gente não deve fazer. Olha, eu vejo aqui que ele tá com um problema pessoal. Aí a consulente vira, ele tá com um problema porque a gente acha que ele dorme com a nossa outra chefa. É verdade. Aí você olha, menina, é verdade. Termina aqui a consulta, e termina ali aqui a reunião, e eles ficam de conchave, eles ficam fazendo assim, baby talking depois da reunião. Quando todo mundo sai, ele tá dormindo aqui com a outra chefa. É por isso que eles não estão deixando o projeto ser aprovado, porque um tá ajudando o outro. E pública... Entenderam? A gente não entra na vida alheia, porque eu tô lendo a vida do chefe. Agora, se eu estou lendo que o problema é uma questão afetiva do chefe, que está impactando o trabalho da pessoa, você não precisa entrar nos méritos disso. Você já sacou. A parada orienta a tua consulente. Você vai chegar com o seu chefe e vai dizer, chefe, podemos ajudar de alguma maneira? Ô chefe, pega leve. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas o fato é que não tem porquê você tá detonando a gente aqui se a gente está fazendo tudo certo. Contra fatos não existem argumentos. Então eu digo, mostra A, B, C, D e E que a tua empresa está fazendo direitinho e que teu chefe está procurando pelo em ovo. Aí você traz o chefe para o quê? Para a consciência de que o problema afetivo dele não tem nada a ver com a sua consulente. Isso é uma forma de orientar e não de investigar a vida do chefe. Percebem? A gente não se vende a fofoca. Você não é a revista Tititi para ficar dizendo o que o outro vai fazer na novela da vida dele. Beleza?
Assunto imperdoável número 1, vida alheia. Isso vale também pra às vezes, gente, é uma consulente que você precisa ter muita paciência. Porque tem mãe que ela chega e fala assim: olá, eu vim aqui pra resolver a minha vida, porque a minha filha vai casar, a minha filha vai pra faculdade, a minha filha vai, né, eu não sei se ela escolhe o Carlinhos, eu não sei se ela escolhe... Uma hora depois, ela só fez perguntas da filha. Esse tipo de consulta você também não faz. Você vai dizer pra ela: tudo bem, vem cá, qual que é a tua vida? Tua vida é tua filha? Senão isso é uma grande projeção sua. Você tem que trazer isso pra pessoa. Aí eu vou fazer terapia com ela? Não, eu vou dizer o seguinte: eu sugiro que você procure uma terapeuta. Olha, um bom tarólogo, gente, tem uma boa agenda telefônica. Um bom tarólogo tem o telefone de psicólogos, de terapeutas holísticos, de psiquiatras, de bombeiros, de polícia, de hospício, de tudo que você possa imaginar. A minha agenda telefônica, então, funciona como uma beleza. Por quê? Porque eu indico às pessoas o tratamento correto. Entendeu? Então, quando vem essas pessoas, a gente não fala da vida alheia, porque não cabe. Agora, quando é a mãe, no meio da consulta, ela fala o seguinte: olha, meu filho tá com um problema grave no emprego, ele tem 3 filhos e a gente acha que ele vai ser demitido. Jogue! Pra ajudar a mãe que tá aflita. Isso é uma coisa. É diferente de querer saber se o filho está respeitando ou não a esposa e tudo mais. Isso não cabe. É vida alheia. Tá tudo claro aqui pro pessoal? Sim. Muito bem. A gente tem algumas perguntas, mas a gente tem ainda mais 15 minutos. Beleza, vou pro segundo assunto imperdoável. Segundo assunto imperdoável numa consulta de tarô: não fale sobre traições nem roubos. O que isso significa? Vamos lá. Sua consulente chega. Esse é o exemplo clássico. Quero saber se o Carlinhos está me traindo. Aí você ouve: você está me perguntando ou você já está afirmando? Aí ela diz: eu sei que ele tá, então você já sabe. É muito comum a pessoa projetar em você a dúvida da certeza que ela já tem. Então o problema não é trabalhar a traição em si. Você chega lá, aí o rapaz diz: minha mulher está me traindo, ela está saindo com o meu melhor amigo. Percebe que ele já sabe? Ele já sabe o que está acontecendo? Aí o que você diz? Beleza, vamos junto. Aí você joga, olha, Aí a primeira coisa que você tem que ter é a consciência de como conduzir isso. Você não vai ler se ele tá certo ou errado nesse sentido. É diferente a pessoa perguntar: minha mulher está saindo com o meu melhor amigo, é diferente de: quero saber se minha mulher está saindo com o meu melhor amigo. Se alguém me pergunta: minha mulher está saindo com o meu melhor amigo, eu digo: não sou eu que vou te responder isso, é a própria vida. Mas eu posso jogar para saber como está o seu casamento. Aí eu e abro o casamento. Olha, eu vejo que o teu casamento não tem mais comunicação. Eu vejo que o teu casamento não tem mais vida sexual. Vejo que o teu casamento não tem mais amor um pelo outro. Aliás, você é a primeira pessoa a ser agressivo com a tua mulher. Opa! Eu trabalho o consulente, eu não trabalho a esposa. Que é ele que me procurou, correto? Então eu viro e digo: olha, há quanto tempo tu não abraça a tua mulher? Há quanto tempo tu não dá atenção pra tua mulher? Aí a pessoa desconcerta. Eu tô sempre trabalhando. Vamos ver o seu trabalho. Realmente a tua dedicação é 200% trabalho e 0% vida matrimonial. E pelo que eu tô vendo aqui, tua esposa fez várias tentativas de reatar esse relacionamento e não houve resposta tua. Entenderam o que eu tô querendo dizer? A gente não se vende à fofoca da consulta. Você orienta a pessoa. Você orienta a pessoa a quê? A viver uma proposta de vida em que ela é o centro e a responsável por tudo da vida dela. Não é culpa da mulher, não é culpa do melhor amigo, não é culpa do chefe, não é culpa das pessoas. É ela como responsável.
pega o teu consulente e traz de volta. Teu consulente chega, olha, sumiu 10 mil reais do nosso cofre, a gente acha que foi o meu enteado, eu tô achando que foi o meu enteado, o filho do meu marido. Gente, uma dica, um parêntese bem grande, não compete com o filho do marido do outro casamento. É uma guerra sem chance de ser vencida, tá? O filho do outro é o filho do outro pra sempre. Você está esposa, você está mulher, você está namorada. O outro é filho. Não tem como, tá? Mudar esse status. O teu pode. Mas beleza. Desabafo, porque é uma coisa que eu trabalho muito em consulta. Mas beleza. Eu tô achando que o meu enteado roubou esses 10 mil. Porque lá em casa, ele era a única pessoa que tinha acesso também ao cofre e ao código. Você vai jogar pra isso? Não. Sabe por quê? Porque depois o dinheiro é encontrado na estante de trás do cofre. Ou alguém pegou o dinheiro e largou no banco. Sabe onde você vai parar? Na polícia. Você vai parar num processo. Por quê? Porque você, além de ter falado da vida alheia, além de ter trabalhado o tema traições, por isso que eu junto traições e roubo, além de ter falado de quem traiu quem, você ainda acusou alguém de uma coisa que você não tinha provas. Você merece sim ir prestar contas lá na delegacia. Não faça isso. Não vale a pena. Você vai perder 500 consultas com o tempo que tu tá depondo na polícia. Por quê? Porque acusar alguém sem provas é, sim, um problema. Ponto. Percebe o que eu quero falar pra você? Que você não falar da vida alheia é você garantir sossego e saúde mental também pra você? Beleza. Você não fala sobre a vida alheia. Não entra em fofocas. 2, você não fala de traições. Você traz consciência para a pessoa. Você traz consciência para o seu processo de responsabilidade sobre qualquer coisa. Sem culpados. E sim trazendo a pessoa que joga com você a responsabilidade. Você não fala de roubos, porque você não acusa as pessoas. Beleza. 3º assunto imperdoável. Não falamos de mortes. Por que não falamos de mortes? Porque todos um dia morrerão. Todos. Existem 2 tipos de perguntas relacionadas à morte. Um positivo e outro negativo. As pessoas perguntam, isso acontece comigo direto, tá? Minha mãe tá no hospital, ela vai morrer, vai, né? Eu digo, não. Eu poderia jogar pro meu tarô e ver a resposta. Por que eu não faço? Porque se eu disser para a família que tá rodando o mundo para trazer vida para o paciente, para a pessoa que está doente, eu tiro deles a esperança. E isso é de uma crueldade sem fim. Eu sou a primeira pessoa a lutar pela vida até o fim. Eu rezo, eu fico do lado do hospital, eu faço o que for necessário, eu chamo todo mundo que eu conheço, todos os deuses e santos. Mas eu não desisto da vida. Então, se eu não desisto da vida, eu não faço o outro desistir também. Eu não tiro do outro a esperança. Eu não tiro do outro o brilho do olhar da pessoa de que aquele seu parente pode sim escapar com vida de qualquer situação de risco. Mas, numa consulta, às vezes isso aparece claro como a luz do dia. E o que você diz? Olha, atenção com a saúde dos idosos. Atenção com a saúde dos parentes. Muito cuidado. Certa vez, joguei e disse, minha senhora, você vai dar um aviso final para seu filho que costuma dirigir bêbado. Nunca esquecerei, eu tinha carruagem, é que eu não gosto de falar porque senão o pessoal depois fixa, mas era uma carruagem com 3 de copas negativo. Se ele continuar bebendo desse jeito, é provável que ele tenha um acidente grave. Ela falou, fez o que fez e adivinha, nosso colega não mudou de padrão. Teve um acidente, quebrou a perna em 3 partes. Beleza. Eu fui o responsável por isso? Claro que não. Eu fui o que deu o aviso. Dirigir e beber
todo mundo tá careca de saber que dá problema. Ele tinha esse padrão, o jogo apontou. Mas eu disse para a mãe que ela poderia o quê? Impedir. E de fato ela fez, porque o que estava na previsão era algo muito próximo, ele diminuiu. Então o acidente foi leve porque ele tinha bebido, né, horas antes, entendeu? Então ele já tinha feito o trabalho de pelo menos diminuir, mas ele poderia ter matado alguém, correto? Então não falamos de morte, não tiramos a esperança, mas alertamos sobre o problema. Tá? Nunca diga sua mãe vai morrer, seu pai vai morrer, seu filho vai morrer. Isto é imperdoável, isto é perigoso e isto é de uma crueldade sem fim da sua parte, portanto não o faça. Agora tem perguntas perigosas que você também vai ouvir. Seguinte, eu tenho uma herança para receber, mas a minha sogra ainda está viva. Para tudo. Para tudo. Minha sogra ainda está viva. Olhe a maldade. Veja e abra seus olhos para a perfídia, para a malícia e para o veneno desta pergunta. Aqui você para o jogo e diz: se este caso extremo acontecer com você, você diz, eu não estou aqui para isso. E, portanto, encerro meu jogo. Está aqui, inclusive, o valor da sua consulta. Encerramos por aqui. Esse é o grau. Perca esse cliente. Por quê? Porque se a pessoa está perguntando isso, boa pessoa ela não é. Beleza? É assim que a gente conduz. Com impecabilidade, com ética, com firmeza, com segurança, porque nossa prática se presta ao amor, se presta a orientar. Nossa prática se presta ao construir o melhor futuro. Se essas coisas, esses 3 assuntos forem necessários numa consulta, atente-se, ligue seus alarmes, discipline sua clientela, colabore com uma prática ética na nossa categoria, na nossa profissão. Cada vez que um de nós se vende a esses assuntos, nós destruímos, nós maculamos, nós envenenamos o nosso trabalho. Para você, foi só mais uma consulta. Mas o que você tem que saber é que um consulente num tarólogo, ele lembra para sempre da consulta. Eu já fui numa cliente, quando eu tinha 15 anos eu já fui numa cartomante. Oi, você já foi numa cartomante? Já, menina, quando eu era moça eu fui. Há uns anos eu fui, mas ela me disse umas coisas, olha, eu não dormi mais depois. As pessoas esquecem o que o médico fala, portanto elas continuam tomando açúcar, remédio sem prescrição, elas esquecem o que o médico diz, elas esquecem o que o padre diz, elas esquecem o que o motorista... Aliás, do que o policial do trânsito fala. Não corra, não corra, não corra. Mas elas não esquecem o que um tarólogo diz. Então, toda vez que você fizer isso, lá no futuro ela vai ser prejudicada em algum grau. Lá no futuro, um outro tarólogo que ela for vai também ser prejudicado, porque ela vai achar que todo tarólogo é uma merda, todo tarólogo é uma pessoa ruim, todo tarólogo é uma pessoa que destrói as esperanças dos outros e, portanto, você quebra toda uma cadeia de bom senso, de boa prática e de ética profissional. Beleza? Vou até sorrir porque eu sei que todo mundo ficou consternado, todo mundo ficou conciso, pensando. E aí, como é que tá, Amadeu? O pessoal tá adorando, estão concordando bastante com você. Tivemos algumas perguntas aqui. A gente tem 5 minutos, mas eu acho que dá pra fazer mais uma pergunta. Faz aí 2, Amadeu. Eu prometo que eu vou ser bem objetivo na resposta, dá pra fazer 2. Tá bom. Beleza. Pergunta de mesas, Adriana Fabrício. Beleza. Se a pessoa fala, meu marido pediu a separação e não explicou o motivo, eu não sei o que aconteceu. Nesse caso, você responde? Respondo como? Olha, a parada, o foco dessa pergunta não é o porquê do divórcio. É aqui que eu digo que a gente tem que ser responsável. O foco é assim, beleza, como eu vou fazer essa consulente lidar com o pedido de divórcio? Eu vou olhar o casamento primeiro. Olha, vamos fazer o seguinte, se o teu marido está pedindo o divórcio, é porque ele está insatisfeito. Meus amores,
Quem pede divórcio não está satisfeito com o casamento. Porque não é a amante, não é o amante que faz você não querer estar casado. Tem muita gente que tem amante, ama o amante e ama muito o marido, a esposa. Não sejamos ingênuos. É um outro ponto. Então, o foco do divórcio, nesse caso, vou perguntar aqui se para a pessoa esse casamento ainda serve. Olha, vamos fazer o seguinte, eu vejo que o teu casamento aqui já é ruim há muito tempo. Você está muito tempo presa nesse casamento que para você é conveniência. Você não tem mais desejo por esse homem. Ele não tem mais desejo por você, percebe? Aí a pessoa diz, eu amo meu marido. Beleza, mas seu marido aqui, olha, tá pedindo esse divórcio porque ele já tem uma insatisfação aqui, assim, assado dele. A pessoa dá sinais de insatisfação. Veja, aí eu tiro uma carta. Quais foram os sinais de insatisfação desse marido ao longo do tempo para que o divórcio agora fosse verbalizado, o pedido, né? Aí eu jogo e vejo, olha, teu marido dorme todo o tempo, teu marido não tem mais vontade de te abraçar. A pessoa fala, puxa, mas eu achei que isso fosse costume dele. Não, já era a insatisfação, a pessoa que não viu. Então eu não foco no porquê, eu foco no o que a pessoa nunca viu que já apontava o divórcio, que já mostrava o divórcio. E aí no segundo movimento eu digo, beleza, vale a pena para você o divórcio? Como será? Olha como é adivinhatório, olha como é divinatório, né? Para a moça que perguntou sobre se ele ser terapêutico. Eu pergunto assim, se você aceitar o pedido, como será a sua vida nos próximos anos? Olha, fulana, dona Maria, se a senhora aceitar o divórcio, a senhora sofre agora. Mas eu vejo aqui que você vai ter liberdade para fazer isso, eu vejo que você vai ter liberdade para fazer tal coisa. Vejo aqui você trabalhando em tal coisa. Aí a pessoa fala, realmente, ele nunca deixou eu trabalhar. Então você adivinha um futuro também possível. A gente pode, numa consulta de tarô, procurar futuros alternativos, tá? Não é só o futuro que vai acontecer. O futuro que vai acontecer é o futuro que a pessoa está criando agora. Às vezes, em consultas, eu coloco futuros hipotéticos. Ou seja, eu digo, se você aceitar o divórcio, qual é o futuro que te espera? Se você negar o futuro que te espera, se você negar o divórcio, qual é o futuro que te espera? Então, eu projeto futuros e digo para a pessoa os cenários possíveis e indico para ela o melhor. E aí a pessoa, a partir das decisões dela, toma a decisão para um deles, tá bom? Acho que não dá tempo, né? Poxa, a Madu tá falando que não dá tempo. Pessoal, às 14 horas hoje, Tarô em Foco Special Edition, né? Porque eu tô chique. Special Edition, ou seja, a gente vai falar sobre empreendedorismo do tarô. Se você quer profissionalizar, se você quer ter lucro, se você quer viver de tarô, viver da consulta do tarô, essa live é pra você, às 14 horas hoje. Às 17 horas eu respondo as perguntas que rolaram aqui dessa live e que não deram tempo da gente trabalhar. Você já sabe, a gente bate papo um pouquinho mais perto e eu respondo para você as perguntas que fizemos. Amanhã nós temos live às 9 horas da manhã, 4 de espadas e 4 de copas. Tá show a live amanhã. Mais tarde tem áudio no Telegram, tá bom? E amanhã nós temos também a live do tarô, do baralho cigano, né? Encontro cigano às 11 horas e de tarde às 17, outro Vainer Lira responde. Beleza? Um beijo em cada um de vocês, um prazer imenso estar aqui e responsabilidade sempre, ética sempre, isso vai valer a pena. Acredita, quanto mais ético você se torna, mais feliz você vive o teu praticar tarô. Um beijo, até mais, tchau!